Primeiro, o problema racial nos Estados Unidos, que é um problema que a crise está mostrando que ele não vai embora, né? Os norte-americanos, apesar de todas as tentativas feitas desde a década de 1960, não conseguiram resolver o problema, né? Eles eliminaram muitas questões, eles cooptaram uma parte da população negra para o establishment, vamos dizer assim, político e econômico norte-americano, mas a crise atual mostra que o problema para a esmagadora maioria não ficou solucionado. Isso aí eu acho que é uma primeira questão, a gente podia falar mais, mas vamos ser rápidos. Uma segunda questão é a seguinte, que eu acho importante entender, que os negros, eles não são a manifestação dos negros não é uma manifestação de minoria, embora os negros sejam minoria nos Estados Unidos. A gente pode ver, inclusive, pela extensão da crise, né, norte-americana e pela participação da população branca, que a manifestação negra ela funciona como uma espécie de estopim da manifestação social. Foi isso também que gerou a crise extraordinariamente grande na época do governo do Kennedy, né? A mudança nas leis de segregação, etc. e tal. Bom, quer dizer, portanto, nós estamos diante de uma mobilização que começa com um assunto racial e se desenvolve como uma grande crise política norte-americana envolvendo uma parcela grande da população. Pelo que eu vi no jornal, nesse momento já são 140 cidades, né, que estão tendo esses levantes populares. É muita coisa, né? As principais cidades norte-americanas tiveram isso daí: Boston, Nova York, Washington, na Califórnia é muito grande a coisa toda, né? Até no Texas teve mobilização. Inclusive o jornal chamava a atenção de que cidades pequenas e médias, onde não se costuma ter esse tipo de coisa, ou onde nunca houve coisa parecida, explodiram também, né? A reação do Trump dá a dimensão da crise, é uma crise política muito grande, né? Não há dúvida nenhuma, e eu acho que isso daí está conectado com o desenvolvimento tanto da crise capitalista como da crise política, né? A crise política ela tem levado o regime político norte-americano a ficar um regime ainda mais fossilizado do que ele era, né? Veja que saiu o Trump, né? A burguesia, no seu afã de manter o controle da situação, a gente viu o que aconteceu com Bernie Sanders no Partido Democrático e tal, ela levou o regime político a um alto grau de afastamento do grosso da população, né? Então, eu acho que o que nós temos aí é um sintoma muito importante da dimensão da crise que nós estamos vivendo, né? O Rui, eu acho que... pode falar. Não, é interessante você falar desse aspecto de crise econômica que se soma à crise política, que não é uma crise econômica, vamos dizer assim, um ciclo recessivo do capitalismo, é uma crise estrutural, talvez um momento terminal, né? E ao mesmo tempo que a gente pode estar vivendo um momento terminal do capitalismo, tal qual o conhecemos, pode ser um momento também terminal da democracia nos Estados Unidos, o que se convencionou chamar de democracia. Porque isso jamais aconteceu, né, de você chamar as Forças Armadas contra a própria população. Evidente que já houve repressão, a protesto, mas de maneira geral, quando você citou o caso do Kennedy, era uma repressão policial, né, não militarizada dessa maneira. E essa atitude do Trump está gerando protestos generalizados em todos os espectros políticos. Então eu queria que você mencionasse também esse aspecto de militarização. Tem muitas pessoas falando da possibilidade até de uma ditadura nos Estados Unidos, de uma lei marcial, enfim. Não há dúvida nenhuma, eu concordo com você, que o regime político norte-americano, a chamada democracia norte-americana, está em frangalhos, né? A própria eleição do Trump é uma manifestação disso. A crise partidária, né? Há uma crise muito grande no Partido Republicano, uma crise muito grande, maior, não sei se maior, né? Mas uma crise muito grande no Partido Democrático. Nós vimos aí
no episódio das primárias, e essa decomposição ela abre as portas para uma eventual ditadura, um eventual golpe, uma modificação no regime político norte-americano, sem dúvida nenhuma. Né? A ameaça do Trump de usar as Forças Armadas para conter os protestos, ela foi condenada aí pelo Partido Democrático, por vários setores e tudo mais. E mesmo mas por políticos republicanos também, Rui, desculpa te cortar, mas muitos políticos republicanos também ficaram incomodados. Exatamente, mas eu acho que isso daí é como no Brasil, né? O pessoal reclama, mas a tendência geral vai no sentido de um reforçamento do regime, de um fechamento do regime. Acho que não pode não acontecer agora, lógico, mas não há dúvida nenhuma de que a atitude do Trump é uma atitude no seguinte sentido: vamos começar a flexionar os músculos aí para enfrentar situações que podem ser até muito piores do que essa, né? Eu não acho que essa crise aqui ela é uma coisa, um caso assim isolado, específico. Eu acho que ela é uma erupção de uma crise generalizada que vai piorar muito. Veja que os Estados Unidos adquiriu 20 milhões de desempregados nessa crise, né? Sem falar na mortandade, a situação norte-americana é muito crítica. Mas é crítica no mundo todo, mas os Estados Unidos atravessam uma situação muito crítica. E a ira popular é muito grande, né? Pelo que a gente viu aí, a quantidade de edifícios queimados, enfrentamento com a polícia, armamento de vários setores da população para se enfrentar com a polícia, para se enfrentar com milícias de extrema-direita. Rui, inclusive eu tenho um vídeo que eu quero compartilhar com você agora, que eu acho que é muito importante. Deixa eu só tirar essa página que está aqui, e eu queria que você avaliasse esse vídeo que eu quero passar para você, porque eu vou entrar nesse ponto da possibilidade de uma guerra civil nos Estados Unidos. Rapidamente aqui, deixa eu só achar essa imagem aqui. Vamos ver se o vídeo abre. Welcome to Coeur d'Alene, Idaho. You're not burning down on our city. É a milícia branca, né? Eu queria só mostrar isso para que você visse a quantidade de pessoas armadas, porque é um país é muito interessante, porque lá você já tem essa legalização das armas há muito tempo, e antes já havia pessoas querendo aprontar uma rebelião contra as medidas de isolamento social, porque eram contra o isolamento social, e queriam defender a liberdade, o direito, etc. e tal, aquelas coisas todas. Ontem, o Sérgio Moro publicou um post dizendo que Bolsonaro queria legalizar as armas aqui no Brasil para também promover rebeliões armadas contra prefeitos e governadores. Agora, você tem o Trump classificando Antifa como organização terrorista. Por Antifa, qualquer pessoa que se oponha ao fascismo, vamos dizer assim, na visão deles. E grupos de extrema-direita armados. Muitas pessoas, Rui, há alguns anos, preveem a possibilidade de uma guerra civil nos Estados Unidos. Então, eu queria que você falasse sobre essa possibilidade também. Eu acho que não é só esse acontecimento aqui, ele tem digamos assim, ele criou e colocou a nu, né, a situação que existe nos Estados Unidos. Mas isso vem se manifestando numa série de coisas e se acentuou muito depois do governo Trump, que é visto pela população, né, como uma ameaça de ditadura, uma ameaça de fascismo, principalmente pela população negra, que sofre duramente com a repressão policial, né? Isso é muito comum. Então, há vários acontecimentos, aí, enfrentamentos entre grupos que são... É difícil de definir, né? Seriam grupos antifascistas, vamos dizer assim. São grupos de esquerda que condenam a política autoritária e fascista do Trump e a direita. E como você disse, os Estados Unidos é um país onde tem muita gente armada. E eles não estão armados. No Brasil, por exemplo, o armamento permitido é você carregar em um 38, na melhor das hipóteses.
Nos Estados Unidos você pode sair na rua com uma R-15, né? Então, quer dizer, é um armamento de qualidade diferente. Eu acho que sim, que o agravamento da crise social, ela pode levar a uma guerra civil nos Estados Unidos. Eu acho que a burguesia sabe que, por exemplo, colocar o exército na rua contra a população faria com que o regime sofresse uma crise muito intensa, e por isso a extrema-direita e tudo mais tem a ideia de lançar mão das forças irregulares, né? Milícias de tipo fascista. O que só pode ser respondido também, né, com uma ação equivalente do outro lado. Inclusive a população está percebendo isso. Muitos setores da população negra se armaram para enfrentar, inclusive, essas milícias fascistas. Isso tudo mostra um quadro muito claro de crise intensa, né? Lógico que vai se desenvolver de uma maneira mais gradual, mas vai se desenvolver de uma maneira gradual com esse tipo de explosão que nós estamos vendo agora.